Olá, eu considero que seria uma irresponsabilidade minha, como professor de filosofia e história de vocês, não trabalhar o tema do racismo nesse momento histórico que a gente está vivendo. A gente vai produzir outros vídeos e outras aulas a respeito do racismo, mas nesse momento eu quero fazer um vídeo introdutório sobre a questão do racismo, tá certo? Primeiro, o conceito de raça. O conceito de raça fazia muito sentido quando o mundo não era globalizado, quando o mundo não se comunicava e não se trocava tanto, porque você tinha áreas isoladas e grupos humanos ao longo da história da humanidade haviam se separado e criado vínculos internos, fazendo com que as suas características genéticas e biológicas fossem marcadas na população. É óbvio que a gente consegue perceber diferenças biológicas no aspecto físico quando a gente olha, por exemplo, para os japoneses, ou quando a gente olha para africanos, ou quando a gente olha para indígenas, ou quando a gente olha para europeus ou para qualquer outro grupo humano que tenha mais ou menos uma separação, um sectarismo, né, em que não haja tanta miscigenação entre eles. Ou quando a miscigenação existe, mas são de grupos que têm características físicas, biológicas, genéticas semelhantes. Então, a raça é quando você quer separar os seres humanos, os grupos humanos, por seus caracteres biológicos, físicos, genéticos. Até aí não seria exatamente um absurdo, afinal de contas o pessoal oriental tem realmente o olho puxado, o pessoal lá da África tem realmente a cor da pele mais escura, e se você olhar os grupos aborígenes ou os indianos ou os grupos indígenas do Brasil, você vai perceber diferenças no corpo, na aparência dessas pessoas. O problema é quando você começa a valorar essas diferenças, quando você começa a hierarquizar essas diferenças. E aí ela deixa de ser apenas uma mera constatação e ela passa a ser um valor. Aí você começa a ter um problema. Aí começa a surgir o racismo. O que vem a ser então o racismo? Tem gente que quando fala de racismo acha que está se falando só daquele pessoal da Ku Klux Klan que vai queimar as pessoas vivas e destruir a casa delas porque elas são diferentes. Não é isso. Racismo é qualquer ação sua em que você marque ou que valore o indivíduo a partir de seus aspectos físicos, genéticos e biológicos. Então, você dizer para um negro que ele é negro, até aí nenhum problema. Agora, você dizer que porque ele é negro, tem a pele escura, ele é preguiçoso, aí já é racismo. Por quê? Porque em nada a vontade de trabalhar, a disposição de trabalhar se relaciona com a cor da pele, com a pigmentação, com a melanina. Quando você, por exemplo, fica imaginando, os japoneses e os orientais são mais inteligentes. Isso é uma visão racista também. Acontece que ninguém vai reclamar de estar sendo chamado de inteligente. Mas você não pode dizer que existe uma relação genética entre a capacidade e a inteligência daquele ou de qualquer indivíduo pelo fator genético, biotipo da raça. É óbvio que você vai encontrar pessoas geniais em qualquer outra população, tanto na África como no Brasil, entre os indígenas, assim como você vai encontrar pessoas absolutamente estúpidas, ridiculamente burras, em qualquer grupo humano também, inclusive entre os orientais. Agora, o que você tem é que socialmente e culturalmente eles valorizam muito a educação e exigem muito dos seus indivíduos aquele aspecto cultural. Eu lembro, por exemplo, de um episódio em que, num concurso do Faustão, estava lá MV Bill, não sei se vocês conhecem MV Bill, e Ana Maria Braga, ela era jurada, acho que era a Dança dos Famosos. E o MV Bill tinha que apresentar uma dança e ele se apresentou para dançar e foi muito mal. Não tinha remeleixo. E aí Ana Maria virou para ele e disse: Rapaz, como é que pode, né? Foi algo desse tipo. Você é negro, né? A gente imagina que vai dançar.
que vai dançar muito bem, que vai rebolar. E aí o MV Bill ficou chateado e disse, você está sendo racista. E ela estava sendo racista, ela nem percebe, nem percebeu isso. Porque na verdade ela não estava querendo agredir, mas ela estava tendo uma concepção racista sobre as pessoas. Por quê? Porque ela estava esperando que, porque o indivíduo é negro, tem a pele escura, no caso o MV Bill é negro, tem que saber dançar, tem que saber sambar. Ora, isso não é um determinante genético. Você criar esse tipo de expectativa, por mais que seja uma bobagem, aparentemente uma bobagem, isso é uma visão racista sobre as pessoas. Como, por exemplo, se você pegar Casa Grande Senzala, livro de Gilberto Freire, ele vai afirmar no início do seu livro que as negras, os negros, eles são mais sexualizados, que as negras têm uma sensualidade exacerbada. Ora, onde é que a gente, aparentemente, isso aí não seria grande problema, mas onde é que a gente vai parar com isso? A gente vai parar numa visão, por exemplo, do senhor de escravo que podia abusar das negras nas senzalas, e uma visão que vai prevalecer que na população negra você tem um pudor, você vai ter um comportamento sexual menos conservador, um comportamento sexual mais permissivo. Então veja, você está associando características que são da cultura, que são do indivíduo, da escolha do indivíduo, do caráter do indivíduo, a uma questão de cor de pele, ou de formato de rosto, ou de tamanho de nariz. Isso é racismo. E aí esse racismo você vai ter ele sendo desenvolvido, vai ter ele sendo estabelecido em níveis diferentes. Às vezes frases, expressões que aparentemente não querem dizer nada, mas dizem muita coisa da nossa sociedade. Por exemplo, quando alguém está fazendo alguma coisa errada, aí o outro vai, tinha que ser negro, como se o erro fosse competência apenas dos negros. E, tipo, quando você vê uma pessoa branca fazendo uma bobagem, cometendo um erro, ninguém vai dizer tinha que ser branco. Certo? Quando você vê alguém tendo comportamento aparentemente inadequado, por exemplo, eu já vi gente com aqueles carros cheios de som alto, estrondoso, que incomoda todo mundo. Eu já escutei gente chegar a passar e dizer isso é coisa de nego. Como se essa falta de educação, essa falta de polidez, essa falta de civilização, de respeito ao outro, que não é obrigado a escutar o que você quer escutar, fosse algo ligado aos negros, à cor da pele, à população afrodescendente. Então a gente tem desse racismo que aparentemente não é muito sério, mas você também tem aquele racismo que vai chegar aos extremos de agressão, de morte, de perseguição, certo? Então, não é porque um é mais leve que não é racismo, que o que é mais pesado. É tudo racismo e faz parte de como a sociedade enxerga o mundo, de como os indivíduos enxergam o mundo. E isso aí vai nos levar para uma outra questão, né? A gente tem o racismo e a gente está falando do racismo dos indivíduos, certo? Só que o racismo não se restringe aos indivíduos. Por quê? Porque os indivíduos eles não nascem soltos no mundo. Eles nascem no mundo e nascem do mundo, como diria Merleau-Ponty. Certo? Ou seja, os indivíduos que agem no mundo, eles nasceram num determinado contexto social. Se ele nasceu num contexto social racista, ele vai aprender a ser racista. E se ele vive nesse contexto racista e ele produz, certo, ações e atitudes racistas, ele está promovendo essa realidade do mundo racista. Então a gente pode falar de um racismo dos indivíduos, e aí eles fazem isso por escolha. Racismo por escolha, a gente teria que sobrepor uma sociedade que não é racista, e aí esse indivíduo escolhe ser racista. Bem, isso praticamente não existe. Né? Sociedades não racistas produzem indivíduos sem racismo, na imensa maioria dos casos, mas não seria uma impossibilidade. A outra questão é que você pode ter, por exemplo, o que a gente chamaria de um racismo social da sociedade ou um racismo estrutural, que é muito comum. Então, o racismo, ele, nas sociedades que são mais racistas, eles são geralmente sociedades com racismo estrutural. O que é isso? É que essa visão racista
ela está tão incorporada aos indivíduos que ela faz parte da sociedade, de como a sociedade enxerga e como a sociedade constrói os indivíduos. Nesse caso, a gente vai ter aquela questão de que mesmo um indivíduo, por exemplo, negro no Brasil, ele vai aprender a ter preconceito contra as questões dos negros. Por quê? Porque ele vai ser ensinado desde criança esses valores, né? Valorizar o que é branco e e desvalorizar o que é negro. Então, o cabelo bonito é o cabelo liso, não o cabelo crespo. O nariz bonito é o nariz fino e não o nariz mais largo. O cabelo escuro é menos bonito que o cabelo louro. O olho preto é menos bonito que o olho azul. E por aí vai. E você vai aprender isso como? Alguém vai chegar lá e vai dizer isso diretamente para você? Às vezes até sim. Mas você vai ver isso aonde? Vai ver isso nas novelas em que durante muito tempo, hoje em dia, você já não tem tanto isso. Né? Isso começou a ser combatido, inclusive por lei no Brasil. Você tinha que os personagens principais eram sempre brancos, né? Os casais bonitos, os casais que iam fazer sucesso na novela eram os brancos. Você tinha os negros sempre fazendo parte das novelas e dos filmes como bandido, como escravo nas novelas de época, como trabalhadores domésticos que são menos valorizados no nosso país até hoje, certo? Então você vai ter personagens, muitas vezes são os vilões. Então isso é o racismo estrutural, é um racismo que faz parte da forma de ser daquela sociedade, que vai produzir indivíduos com visão racista de mundo. Outro aspecto é o racismo institucional. O racismo institucional é quando nas estruturas da sociedade, na escola, na igreja, nos governos das repartições públicas, na polícia, você tem uma visão racista para agir. Então, um professor que não consegue, ele às vezes nem tem a percepção, mas ele valoriza muito mais um aluno que é branco, uma aluna que é branca, do que os alunos que são negros. Uma pessoa da secretaria ou de um órgão público que atende melhor uma pessoa, dependendo se a cor da pele é branca ou não. Um policial que na hora de fazer a averiguação vai fazer o baculejo no ônibus, só vai revistar as pessoas que são de cor e que aparentemente são pobres. Vejam que aí o racismo ele já foi transplantado do indivíduo para a sociedade e da sociedade para as instituições, certo? Isso é o racismo institucional. Todo esse racismo que a gente está falando, ele aqui no Brasil, como ele não é uma coisa declarada, e é declarado também, mas ele não é declarado de forma gritante em outdoor, ele precisa ser combatido, e para ele ser combatido ele precisa ser assumido. É preciso que a gente não esconda mais o racismo. Não é para valorizar o racismo, mas para poder combatê-lo. Mas se ele estiver escondido, não vai ter como lutar contra ele, certo? No próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouco mais sobre essa questão do racismo institucional e estrutural de forma mais pragmática, né? Trazendo aí a questão policial do George Floyd, dos jovens inocentes ou não que são mortos pela polícia militar dos estados do Brasil, certo? Nessa guerra que tem ceifado vida de tantos e tantos brasileiros, na sua imensa maioria, segundo um número de 75%, um número bastante expressivo, de jovens negros e pobres do Brasil.